Olá, turma. Vamos aqui para a aula 9, onde nós trataremos de proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais. Bom, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que o aumento de uma implica o aumento da outra na mesma proporção. Entendendo melhor, se você corre, você percorre uma distância. Se você dobrar a velocidade, você percorrerá o dobro da distância. Então, o que aconteceu com a velocidade acontecerá com a distância. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que o aumento de uma implica a diminuição da outra na proporção inversa. Ué, o que é isso? Significa dizer o seguinte: se você dobra uma, a outra cai à metade. Entendendo melhor, se você corre, você percorre uma distância num tempo. Se você dobrar a velocidade, você percorrerá a mesma distância, porém na metade do tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Mais exemplos. João pinta 4 metros de um muro em 1 hora. Logo, João pintará 20 metros desse muro em 5 horas. De fato, já que o João quer aumentar a área pintada, o tempo que ele vai gastar também vai aumentar na mesma proporção. Quer dizer, o 4 multiplicado por 5 deu 20. Essa conta de multiplicar por 5 é a mesma conta que faz o 1 multiplicado por 5 dá 5. Uma copiadora faz 5 cópias em 40 segundos. Logo, a copiadora fará 20 cópias em 160 segundos. O 5 multiplicado por 4 dá 20. 40 multiplicado por 4 dá 160. Então é isso. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que o aumento de uma provoca o aumento da outra e o fator multiplicativo é o mesmo. Fixando exemplos de grandezas inversamente proporcionais. 2 pessoas pintam um muro em 6 dias. Logo, 6 pessoas pintarão o mesmo muro em 2 dias. Para você ter clareza, pensa, 2 pessoas passaram a ser 6. Então, foi multiplicado por 3. Só que o aumento do número de pessoas trabalhando faz o serviço ser terminado em menos tempo. Então, enquanto 2 pessoas virou 6, eu multipliquei por 3, aqui o 6 virou 2, aqui eu dividi por 3. É a proporção inversa. Aqui multiplica, aqui divide. Outro exemplo. 3 torneiras enchem um reservatório em 8 horas. 6 torneiras, o dobro de torneiras, encherão o mesmo reservatório em 4 horas. Enquanto que o número de torneiras dobra, o número de horas cai à metade. Razão e proporção. Razão e proporção são conceitos que estão aqui misturados nessa nossa conversa. Vamos tentar localizá-los melhor. Razão na matemática é divisão. Quando você fala velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Essa razão é a divisão. Quando você fala densidade de um corpo é a sua massa dividido pelo volume. Quando você fala isso, é razão. Por exemplo, a razão entre a sua idade e a minha é 1/4. Isso significa, por exemplo, que se sua idade for 10, a minha idade será 40 anos. Agora, proporção. Proporção é a igualdade de 2 ou mais razões. Por exemplo, 3/4 igual a 6/8. É uma proporção. O 3/4 é uma razão, o 6/8 outra razão, só que as duas são iguais. Também poderia ser
2/3 igual a 4/6 igual a 6/9, também é uma proporção. Ou seja, você tem 3 razões iguais. A proporção se caracteriza por ter uma propriedade, que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Posso dizer para vocês que escrever essa igualdade aqui é a mesma coisa que essa daqui. Reconheço que, atualmente, essa daqui, a primeira forma, é muito utilizada. Essa aqui não é muito utilizada. Mas eu recorri a essa daqui para explicar para vocês que esses 4 números têm 2 que estão na parte intermediária. O 4 e o 6 são os meios. O 3 e o 8 estão nos extremos. Então, é por conta disso que, se essa igualdade é uma proporção, vale que o 4 multiplicado pelo 6 é igual ao 3 vezes 8. E pelo que eu falei anteriormente, o 4 e o 6 são os meios, enquanto que o 3 e o 8 são os extremos. Aí eu consigo compreender direitinho porque que a propriedade da proporção diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora vamos a alguns probleminhas. Aldo possui 35 figurinhas e Bruno possui 45. Determine a razão entre o número de figurinhas de Aldo e de Bruno. Eu falei que razão é divisão. Então, ele quer a razão entre as figurinhas de Aldo e Bruno. Aldo vou representar por A, Bruno por B. Então, a razão vai ser o número de figurinhas de Aldo dividido por Bruno. 35 sobre 45. Mas esses dois números eu posso dividir por 5. Então, 7/9 é a razão que eu desejo. Aqui na letra B ele fala: determine a razão entre o número de figurinhas de Bruno e o total. Então, eu vou fazer Bruno, total, vai ser as figurinhas do Aldo mais o Bruno. O Bruno tem 45. O Aldo mais o Bruno tem 80. 45 sobre 80. Os dois números eu posso dividir por 5. Então, a razão vai ser 9/16. Segundo exercício. A razão entre o número de figurinhas de Aldo e de Bruno é 3/4. Se Aldo possui 24 figurinhas, determine o número de figurinhas de Bruno. Sem problema. A razão entre as figurinhas de Aldo e Bruno é 3/4. Isso é dado do problema. Só que o Aldo possui 24. Então, no lugar desse A, vou colocar 24. Então, 24 está para B, assim como 3 está para 4. Isso aqui é uma proporção. E essa proporção eu posso pensar da seguinte maneira. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 24. Eu posso pensar que o 24 é a multiplicação do 3 por 8. E para manter a proporção, que foi o início lá da nossa conversa, se eu multiplicar o 3 por 8, para manter a mesma proporção, eu vou multiplicar o 4 por 8. E aí eu tenho a resposta, onde a resposta é o 32. Tá certo? Agora nós chegamos num problema clássico. 2 homens de igual capacidade abrem uma vala de 10 metros de comprimento em um dia. Quantos homens, em um dia, serão necessários para abrir uma vala de 25 metros? Bom, eu começo dizendo para vocês que esse um dia é para caracterizar que as duas condições foram realizadas no mesmo tempo. Esse um dia, para mim, não preciso mais levar em conta. Na verdade, eu tenho 2 homens que abrem uma vala de 10 metros e eu quero saber quantos serão necessários para abrir uma vala de 25 metros. Na verdade, eu tenho isso. Tanto o primeiro serviço como o segundo foi feito em um dia, então o tempo não vai interferir. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: se eu quero abrir mais metros de vala, eu com certeza vou precisar de mais homens.
Esse exercício é um clássico chamado regra de 3 simples. Por que regra de 3? Porque a partir de 3 números conhecidos, eu vou conhecer o quarto número. A regra de 3 é simples porque ela trata de duas grandezas. Quais são? Quantidade de homens e metros de vala que eu vou abrir. Essa é a regra de 3 clássica. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu já fiz, é concluir que as grandezas são diretamente proporcionais. Ué, eu fiz isso? Fiz quando eu disse que 2 homens abrem uma vala de 10 metros. Se eu quiser abrir uma vala maior, mais comprida, vai precisar de mais homens. Ou seja, o aumento na quantidade de metros acarreta, implica o aumento na quantidade de homens. Quando uma grandeza cresce e a outra cresce na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Perfeito? Aí eu vou em frente. Escrevo que a razão 2 para x é igual à razão 10 para 25. Mas isso daqui eu tenho como resolver. Por que serão necessários 5 homens? Porque o 10 é proporcional ao 2. O 10, na verdade, é o 2 multiplicado por 5. E aqui, se é 25, é porque aqui é 5 que multiplicado por 5 dá 25, para ficar na mesma proporção. 2 homens de igual capacidade abrem uma vala de 10 metros de comprimento em um dia. Quantos homens em um dia serão necessários para abrir uma vala de 25 metros? É o mesmo problema. Sim. 2 homens abrem a vala em 10 metros, eu quero saber quantos homens vão abrir a vala de 25 metros. Quanto mais metros, mais homens serão necessários. Então, elas são diretamente proporcionais. Aí eu monto a proporção. Só que tem aqui uma outra maneira de fazer, usando a propriedade da proporção. Ou seja, eu posso multiplicar o produto dos meios e dizer que é igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 10x igual a 50, posso simplificar esse zero com esse zero, e do mesmo jeito eu concluo que há necessidade de 5 homens trabalhando. E agora, finalizando esse vídeo, 3 homens de igual capacidade constroem um muro em 12 dias. Quantos homens serão necessários para construir em 4 dias um muro similar, quer dizer, um muro parecido? A primeira informação, 3 homens constroem um muro em 12 dias. Quantos homens serão necessários para construir um muro similar em menos dias? Evidentemente, aqui a análise que tem que ser feita é, se eu quero diminuir o tempo, se eu quero fazer um muro em menos dias, vou precisar de mais homens trabalhando. Então, aqui é uma regra de 3 inversa. As grandezas são inversamente proporcionais. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, eu não posso escrever que 3 está para x, assim como 12 está para 4. Isso é o que a gente fazia quando as grandezas eram diretamente proporcionais. Eu agora tenho que fazer o certo. O que é o certo? É colocar 3 sobre x e, ao invés de botar 12 sobre 4, inverter. Botar 4 sobre 12. Porque aí, invertendo, eu passo a ter uma proporção. Eu sei que se eu multiplicar o 4 por x, vai ter que dar a mesma coisa que 3 vezes 12. É a propriedade da proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Daí eu tiro que o x é 9 homens para eu poder construir esse muro. Ok, turma?